Prontinho, pode começar. Então, hoje dando continuidade, né, no ao capítulo 34 do livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, de Chico Xavier, o capítulo 34, Oficina de Nosso Lar. Pode mudar, por favor? Mudou? Tá, mudou. Eu vou começar a leitura. Entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso, através de ruas movimentadas, surpreendia-me sobremaneira por se deparar em quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transuentes vários, ou colados a eles em abraço singular. Muitos dependuravam-se a veículos. Contemplava-nos outros, a sacadas distantes. Alguns, em grupos, vagavam pela rua, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Assustei-me. Não havia anotado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal. Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido para a intensificação do poder visual. Estávamos em tarefa de observação ativa, com vistas ao aprendizado. Aqui, fazendo um parêntese, né, deu para perceber que o mundo espiritual, ele não está distante, ele é interpenetrado com o nosso. Então, muito do que a gente sente de sensações é porque o mundo tá tudo aqui, tá tudo junto e misturado, né? Eu acho que eu consigo mudar aqui, eu vou tentar, tá bom? Eu acho que não, porque eu Não. vou compartilhar na tela. Não, pode então, por favor. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras, e posso assegurar que o número de entidade inferior, invisível ao homem comum, não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas, em contínuo vai e vem. Não havia ali a necessidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro do da paz. Receios imprevistos instalavam-me na alma. Desagradáveis choques íntimos assaltavam-me o coração, sem que lhe pudesse localizar a procedência. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Nosso instrutor esclarecia que, com o tempo, seriam dilatados nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam às circunstâncias de ser aquela a primeira vez que descíamos no ambiente da crosta, em serviço de análise mais intenso. Recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental, ante quaisquer quadros menos estimáveis do que nos defrontássemos de imprevisto. Essa parte eu achei bem interessante, porque eu não deixei registrado aqui, né, mas ele fala que ele, acostumado no mundo espiritual, ele se surpreende com o número de pessoas que ali estavam passando de desencarnados e também da vibração. Ele, apesar de ter uma certa elevação, como não é um espírito que está aqui encarnado, ele tem o conhecimento, ele sente o choque energético no momento que ele chega. E ele precisa de uma estruturação para não se envolver e não absorver todo aquele impacto da energia quando ele chega. Se alguém quiser fazer algum comentário e eu não perceber, é só gritar, tá bom? Pode passar, por favor.
Kátia, Oi. só uma coisinha aqui que eu acho interessante da gente comentar, né? É. Porque a gente sabe que o André Luiz já tinha vindo à Terra, né? Para estar na casa dele, onde ele permaneceu um período e tal. E aí, quando a gente ouve que agora, né, e para ele é como se fosse uma novidade, e aí a gente vai se lembrar, como fala aqui um pouco mais acima, que fala que, só um minutinho, que fala aqui que espera aí, gente, pode continuar, Kátia, daqui a pouco. Eu vou só continuar aqui no seu pensamento, só para você fazer ele voltar rapidinho. Tem uma parte aqui na frente que vai falar que quando ele chegou para visitar a casa dele, ele passa pela porta com maior facilidade. E quando ele chega, ele não consegue ter a mesma percepção e a mesma desenvoltura. E é interessante saber disso, porque ele como espírito, imagina a gente como encarnado, as dificuldades que a gente, energética que a gente não passa. E quando a gente tem uma certa mediunidade um pouquinho mais avançada, existe mesmo essa sensação mais aprimorada, né? E a gente tem que tomar mesmo cuidado com a parte emocional, com uma série de coisas que a gente vai ver nessa leitura, que é tão importante por causa dessas circunstâncias que aqui é uma sopa de vibração, né? Essa aqui você mudou? Posso continuar a leitura? Pode continuar. Pode continuar. Tá bom, obrigada. A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessitava educação persistente. É o que a gente está falando, né? Necessita educação. Não seria possível ajudar alguém pretendendo-nos a fraquezas de qualquer espécie. Isso serve até para esse nosso estudo, porque quando a gente está com a intenção de fazer um estudo, uma palestra, né, André, ou qualquer tipo de ajuda que a gente faz na casa espírita, a gente percebe que a gente tem que estar muito firme emocionalmente. Como que é importante? Não é possível ajudar alguém sendo fraco. A fraqueza vem de tanto psíquica, de pensamentos, de emoções, de sentimentos, de uma série de coisas, né? Dando continuidade, os conselhos de Aniceto acalmavam-nos a alma surpreendida e inquieta. E tudo fazia, no íntimo, para ajustar-me aos alvitres do bondoso orientador. Mesmo porque asseverava ele que diversos companheiros adiavam nobres realizações, em virtude de manifestações de injustificável receio. Aquela resistência de aspecto tão, aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora, proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais, que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera, notando a nossa admiração. Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui nosso refúgio e nossa oficina representada de nosso lar. Você quer falar, Renata? Oi, gente, desculpa, tá? Que eu tô com a criança aqui do meu lado. Tranquilo. O que chamava a minha atenção é porque o André e o Vicente, eles passaram por um tratamento, né, para a abertura dessa visão espiritual deles, antes deles saírem, né, para essa empreitada de trabalho que eles estão envolvidos. Então, por isso que o Aniceto fala, né, aqui atrás, que não foi em vão o auxílio que eles receberam, porque esse auxílio intensificou essa capacidade visual deles. Então, é interessante porque a gente pensa, Sim. uai, mas o André já tinha vindo, né, à Terra, claro que não era
trabalho assim de largo espectro como esse, mas ele já havia vindo, ele não tinha reparado essa movimentação espiritual. Não, primeiro que os interesses dele eram outros, né? Sim. Eram pessoais, e a visão dele era limitada aos interesses pessoais dele. E outro porque ele não tinha passado por aquela abertura, aquele auxílio espiritual no campo da visão. Então, por isso que ele percebe esse ambiente, né, cheio de espíritos desencarnados, espíritos colados aos caminhantes encarnados, assim como se fosse um par de jarros, né? E ele não havia percebido antes. E ele percebe que essa é uma nuvem, né? Uma nuvem de pessoas que caminham lado a lado em proporção igual de encarnados. Então é assustador mesmo, né? Eu diria até, Centro da cidade, né? Um lugar muito movimentado que você vai, igual a gente vai em Belo Horizonte, né? Sabe que o centro está pipocando de pessoas. Aí você parar para imaginar que aquilo que você vê está assim de 2 a 3 vezes mais espiritualmente, não dá para andar. então, pensar que está tudo interpenetrado, que é aqui, né? Não está longe, é aqui. Porque às vezes a gente pensa que é outra dimensão, mas é aqui mesmo, né? É aqui. É por isso que às vezes a gente vai em alguns ambientes, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, e isso ficou muito marcado na minha mente, que eu gostava muito de ir ao Parque Municipal, né? Eu era de outra época, gostava muito de ir ao Parque Municipal. E minha mãe, ela me levava quase todos os domingos, mas eu lembro que ela passava muito mal. Ela falava: "Eu não aguento ir naquele lugar, eu passo muito mal". Ela passava mal, assim, de muita dor de cabeça, né, a gente voltava toda vez que ela ia, a gente voltava de lá, ela estava passando mal, com muita dor de cabeça. E era pontual, era naquele ambiente. Então a gente vê, às vezes a gente não associa uma coisa à outra, né, o peso do ambiente, o peso das mentes que estão ali, né? As pessoas, cada um de nós tem um foco de interesse. Aí você imagina, eu tenho um interesse muito pessoal, muito humano, às vezes muito mundano. E fulano, beltrano e ciclano tem outros. Aí você imagina que para cada um de nós tem um grupo que se afiniza mental e sentimentalmente, né? Então, quer dizer, é um sentimento que alimenta um pensamento e aquilo é um círculo vicioso. Então, você imagina isso potencializado. Existe um ambiente com pessoas encarnadas, você chega, você fala assim: não estou bem, esse lugar está sufocante. Você está encarnada, você está sentindo o ambiente sufocante. Imagina espiritualmente o número de desencarnados, né, envolvido naqueles números diferentes de interesses materiais, né, iguais. Eu estou interessada em uma coisa, fulano está interessado em outra, mas é tudo muito mundano, é tudo muito aqui, ó, muito raso, né? Não tem como um ambiente ele ser sentido de forma leve. É um oceano de vibrações nefastas, né? Aí eu penso, né, que a gente tem que, a gente não tem como fugir desses ambientes porque a gente está encarnado. E o que acontece? A gente tem que treinar a atravessar esses ambientes sem se contaminar, porque tem muita emoção, muito pensamento, é raiva, medo, ódio, Como é que a cobiça. gente treina isso, Kátia? Eu acho que tem os treinamentos, por exemplo, quando você eleva a sua vibração através de bons pensamentos, boas emoções, bons sentimentos, que eu estava vendo aqui, né, porque é o próximo capítulo até, né, que fala do grão de mostarda. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá, porque acho que a gente não vai dar tempo, mas está aqui.
O grão de mostarda, né, que você planta pequeno e ele cresce uma árvore muito grande e frondosa, que abriga passarinhos, que depois você passa até a ser um exemplo, mas assim, de imediato, são as pequenas atitudes, não são as grandes, porque a gente sempre quer elevar isso ao grande, né? Mas não, são os pequenos hábitos que vai gerar uma colheita muito, muito grandiosa, feito o grão de mostarda que vira aquela árvore, né? Então, eu acho que esse é o treinamento, para a gente atravessar o centro de BH com uma estrutura, uma firmeza. Porque quando você cultiva tudo isso, vai te gabaritando para você ter essa estrutura, essa proteção. Aqui depois eles vão falar da oração. Oi? Desculpa. E isso não é uma mágica, não é Não, uma coisa que você fala assim: eu vou sair de casa, eu vou fazer um Pai Nosso aqui correndo, porque, né? Não é, estou desmerecendo a oração em si, ela é essencial e ela é uma potência, mas depende de como a gente se imiscui com ela, né? Então, não é só fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria e pronto, eu estou blindada. Não é isso. É o pensamento, né? Os espíritos nos ensinam que a gente tem que se educar, né? Para pensar bem, para sentir bem. Você sente, é, você pensa. Uma coisa alimenta a outra. Então, para você passar incólume por alguma situação aonde você está mergulhado num oceano de pensamentos adversos, você tem que estar muito dentro do que Jesus ensina. É o olhar, o orar e o vigiar. sim, É constante, é constante. Não é só eu falar assim: "Eu estou saindo de casa, eu sento aqui, faço uma oração breve, pronto, estou bloqueada". Aí na rua eu estou pensando 1000 coisas de diferentes, né. sim, Não tem nada de elevado, porque não é apenas orar, é se manter dentro do padrão de oração, através de leituras edificantes, através de pensamentos edificantes, que é muito difícil para nós, porque a gente vai na onda, né. Alguém fala alguma coisa, assim, que aconteceu na sociedade, que revolta demais, se você não tiver muita atenção aos seus próprios sentimentos, você é contaminado por aquela onda de emoções e você vai naquilo. E a gente sabe, né, cada um tem um limite. De repente o meu limite é um, mas também depende do dia, né? Tem dia que o meu limite está mais curto, mais raso. E a gente sabendo do nosso próprio limite, é melhor evitar. É melhor evitar a notícia ruim, é melhor evitar contato com pessoas que não estão mais negativas, que vai te influenciar. Então, tudo isso faz parte. E, de repente, uma oração, mesmo ela não trazendo aquele impacto que você espera, ela pode te conectar, para que você consiga, através da conexão, trazer aquelas sementes que vai germinar com mais facilidade, né? Então, no Engraçado pequeno, porque a a espiritualidade, os espíritos ensinam para gente, é o engraçado, assim, o engraçado está em como que a gente não pensa isso, né. Os espíritos nos ensinam que eles estão sempre disponíveis para nos ajudar diante das nossas necessidades. Mas a parte que cabe a nós, ela não pode ser realizada por eles. E a parte que nos cabe, ela deve ser executada com muita atenção e muita responsabilidade sempre. Qual é essa parte? De Se existe uma busca, a gente deve se manter dentro da busca. Quer dizer, você fez a oração, você colocou o bolo no forno. hum, Comer o bolo da forma como você quer, colocar ele bonito lá na mesa, você tem que manter a porta do forno fechada, porque aquele tempo, né, aquele tempo que gasta para aquilo ali ficar, né, é como você colocou o bolo no forno, você subiu a vibração. Você não pode se distrair com a sua impaciência, com a sua,
seus outros interesses e toda hora ir lá, porque o bolo vai falhar. Então, o que que eles estão falando para a gente? Olha, você tem que manter a atenção no padrão das coisas que você busca. Porque nós estamos aqui, ó, a gente oferece o ambiente, a gente oferece o socorro, né? Mas não basta só orar, você também tem que pedir. E pedindo, você também deve se manter atrelado àquilo que você está buscando. Porque quando você se distrai, você perde o tempo das coisas, você perde a atenção, você se perde nas ofertas que tem ao seu redor. Então, assim, para se manter íntegro dentro do que você está buscando, você tem que ter muita atenção. Aí é a recomendação novamente, né, do evangelho. É olhar, orar, né, prestar atenção. Foca a sua atenção naquilo ali, no que você está buscando, porque não existe mágica. E aí, por que que eu estou falando isso, gente? Nós estamos estudando, nós estamos perto do carnaval, né? Começa aí daqui a pouco o período da quaresma. A gente sabe que é um momento muito difícil para a humanidade, muito difícil, né? Ainda mais na sociedade onde nós estamos, que gosta demais de uma festa de rua, né? Se o problema fosse só festejar, não era problema, né? Não era problema. Então a gente precisa prestar atenção nisso, porque aqui o André está contando para a gente, mostrando para a gente, um ambiente normal de dia a dia. Um Assim, ambiente normal de dia a dia está assustando ele. Ele está com o cabelo em pé. nossa. Mas o medo não pode paralisar, né? O medo nunca pode paralisar. E quando você estava falando do bolo, eu pensei aqui, assim, que a gente tem tempo para tudo, né? Se a gente começa a abrir a porta do forno para ver se o bolo está assado na pressa, também não dá certo, né? Tudo tem seu tempo. E é isso, né? A gente tem que ter paciência no tempo da gente, que a gente é humano, é imperfeito, mas a gente tem que tentar, tem que caminhar, tem que olhar para frente e saber que são as pequenas atitudes que vai fortalecer. A gente usa a oração para conexão, mas no dia a dia, prestar atenção em pensamentos, em sentimentos, na emoção, para ter um dia melhor. E se ligar na oração e respeitar nosso tempo. Não adianta ficar abrindo a porta do forno toda hora, né? O bolo vai crescer, mas ele vai ter seu tempo, né? Você pode alterar para mim, por favor? Alterou já, né? Tá. Continuando aqui a leitura. Profundo assombro empolgou o meu íntimo, mas tive ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor, que tomara a direção da casa pequenina. Aproximando-nos do jardim, que rodeava a construção muito simples, e estupefato, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Que significava tudo aquilo? De outras vezes, visitara minha cidade e meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Aniceto compreendeu-me a perplexidade e explicou. Os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais, que se abrigam nessa tenda de amor. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Esse pormenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, disse a indicar-nos, carinhoso, são nossos amigos Vicente e André, nossos cooperadores do serviço em nosso lar. Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos.
Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. E acrescentou o hospitaleiro: a casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Aqui só quero parar para observar que, se vocês perceberam, né, que a casa, ela existe, ela é uma construção física. E dentro dessa casa operam diversos instrutores, e que o André Luiz nunca tinha observado. Que tamanho era aquela casa pobre e humilde que servia de uma extensão do nosso lar. É bem interessante pensar nisso, né? Porque eles usam como um ponto de apoio. É muito interessante essa parte. Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Gente, alguém quer fazer algum comentário? Por favor, eu passo a palavra. Elaine, eu não consigo ver quem está aqui. Deusimar, Denísia. Andréia. Eu vou mudar a forma de exibição que vai dar para a gente ver. Peraí. Não, não precisa não. Alguém gostaria de fazer um comentário, gente? Isso aqui é tão Uma bacana pergunta. de colocar. É muito importante, ó, porque essa casa aqui, ela pode representar a casa da gente também. Quem dera, né? Quem dera. Quem dera. Pode sim. Vamos ver. Isso aqui não é, isso aqui é uma escolha, não é mágica, é uma escolha. Ah, não é mágica mesmo. Pode ser a casa, a nossa casa também. A nossa casa também pode ser esse porto, esse posto na terra. Seria muito bom se vocês comentassem, perguntassem, por favor. José, Maria de Lourdes, Andréia, Denísia, Deusimar, seja bem-vinda. Ei, deixa eu falar, pode? Claro. Bom, por favor. Quando você fala que a nossa casa pode ser esse posto, eu fico pensando na necessidade do culto do lar, né? Na constância, na disciplina dessa atividade. E mais que disciplina, tem. Porque eu acredito sim. Eu não faço culto sempre no mesmo horário, sozinha até às vezes, porque eu acredito que pode ser, essa energia pode ser utilizada, pode ser utilizada. Atividade, mas já estou aqui, tá? Então eu tenho vocês. E aqui, né, Renata, eles falam da constância, porque o principal é a disciplina, é a constância mesmo, né? E o Evangelho no Lar, ele é uma constância. Você normalmente marca-se uma vez por semana, mas nessa casa eles fazem diariamente o Evangelho no Lar. E É uma coisa muito, muito interessante para a gente poder conversar, porque assim, as pessoas acham que o evangelho tem que ser feito uma vez por semana. Não tem, gente. O evangelho no lar pode ser feito quantas vezes você quiser. Você precisa só alinhar o seu tempo, o compromisso, né? Eu vou fazer de manhã e à tarde, todos os dias, pode ser feito. Não tem problema nenhum, né? Você que alinha o seu tempo com aquele compromisso, porque você tem que lembrar que a espiritualidade vai destacar um grupo espiritual para estar ali, né? Então, esse lar aqui pode ser todos os lares, porque, em verdade, todos os lares que, que, que separam um tempo para receber Jesus, né? Falando do seu evangelho, pensando sobre o seu evangelho, aprendendo com o evangelho do Cristo e lutando, porque não existe fórmula pronta, é lutando para se transformar naquilo que Jesus veio trazer para a gente, né? Na proposta de libertação. A proposta de libertação de Jesus é qual? A gente se melhorar, a gente deixar de ser escravo dos nossos interesses mundanos. Jesus não veio trazer para a gente nada que é de foro mundano. Ele veio trazer para a gente o que é de foro espiritual. Então, assim, é substituir. Então, os nossos lares pode ser também um posto
de nosso lar ou de qualquer outro ambiente espiritual elevado, entende? Então aqui, e engraçado, eu vou contar uma coisa para vocês, na reunião mediúnica dessa semana, em dado momento, teve uma manifestação que o espírito dizia assim: "Você quer me ajudar?" Era o diálogo do espírito com o dialogador. "Você quer me ajudar? Então não me atrapalha de entrar na casa. Por que que eu não posso entrar na casa mais? Por que que agora eu tenho que ficar do lado de fora?" Então, visivelmente, o grupo familiar do qual ele foi afastado, impossibilitado de entrar, porque na casa de André Luiz, ele mesmo conta aqui, porta não era obstáculo para ele, porque porta não é obstáculo para espírito, a matéria é diferente, o espírito pode entrar e sair. O que torna inviável para o passeio das entidades é o padrão vibratório da casa, da busca daquela família, uma busca sincera, constante. Ai, casa de quem faz culto no lar não tem discussão. Com o tempo se aprende como a manejar as situações para o que antes era vamos usar aqui, um quebra-pau violento, se torne discussões mais esporádicas, até chegar um momento para aquele grupo familiar que aquilo ali, ao invés de discussões acaloradas, se tornam momentos de diálogo, de conversa, às vezes não aceita, mas não se degladia, porque tudo é um processo, né? Porque mesmo, né, Renata, quando você faz o evangelho, você tem a possibilidade de estar afastando espíritos mais infelizes, né? Aqueles afins com a sua energia, porque a gente fala obsessor, mas a gente, quando tem raiva, a gente atrai os espíritos com raiva. Quando você tem medo, você atrai os espíritos com medo. Sem contar vingadores, outras situações. Mas quando você faz o evangelho, você afasta. E aí, quando você afasta, a briga dentro da sua casa já diminui. Né? Eu costumo dizer, Kátia, desculpa, Vou falar. perdão, tá? Pode terminar seu raciocínio. Não, pode falar. Eu costumo dizer que nas nossas casas, os piores espíritos que você encontra são os espíritos encarnados que moram dentro dela. Porque, olha só, os espíritos, os vingadores, né, os obsessores, na verdade, eles são espíritos que eles devem ser acolhidos por nós, e quando eles são afastados do lar, né, pela espiritualidade, eles são afastados porque a espiritualidade mostra a esses irmãos nossos que, olha, eles estão fazendo um esforço sincero para mudar, eles estão tentando dar um voto. Às vezes o espírito não está na disposição, mas ele traz muitos transtornos. Então a espiritualidade afasta-o momentaneamente. Às vezes a espiritualidade não afasta. Por quê? Porque o lugar daquele espírito ficar é perto da gente, né? Às vezes somos nós que criamos a desavença. Então, nada mais justo que nós tratemos do processo da desavença, né? Mas é tudo. A gente fala assim: olha, tem vários obsessores dentro da minha casa. Claro, eu cultivei, gente, eu cultivei a pá de mão cada um deles, o lugar deles estar da gente. O que vai aquebrantando o nosso coração e o coração daqueles que estão na condição dos adversários é o nosso próprio proceder. A gente tem que ver no outro que o outro age diferente, porque não é só falar. Alguém pode chegar e falar assim: poxa, essa menina é um doce, mas em casa eu posso ser um purgante de sal amargo. Então não é o que eu falo, é como eu faço, é como eu vivo. Então,
Esse processo aqui do culto no lar, esse ambiente, eh, trabalhado, construído aqui, ele pode ser o ambiente do nosso próprio lar, da casa de cada um de nós, mas isso não é mágica, não é só fazer uma oração e ler uma passagem do evangelho, a gente lê para a gente poder compreender, absorver, pensar, mas aquilo ali tem que ser algo que a gente bebe e que apaga o próprio fogo. E nunca chega uma mensagem por acaso, né? Você sempre abre aquela mensagem que é para aquele dia que você está precisando, vem aquela orientação, você cria um campo energético elevado, você atrai benfeitores, e com esse processo, mesmo que demore um pouquinho, esses espíritos que às vezes ficam dentro da nossa casa até, eles acabam sendo encaminhados, né? Então, Eles são encaminhados quando é chegado o momento, eles são socorridos. Alguns, quando eu falo assim, a melhora, ela é gradativa, não é mágica, porque a gente vai, o padrão vai mudando, o nosso padrão. O processo para cada lar, para cada família é diferente, nós somos diferentes, né? sim, Então, assim, o tempo de cada um é que vai dizer a quanto, porque às vezes, olha só, através do culto do evangelho no lar, das reflexões que são lidas, que eu penso sobre elas, que eu vejo aquilo acontecer na minha vida, eu vou me afastando de alguns vícios morais, eu vou me afastando de alguns vícios físicos, né? Que morais barra físico, porque se é moral, eu tenho uma tomada que me faculta a bebida, o sexo desorganizado, a fala mal educada, tudo que propicia a aproximação de espíritos que gostam disso, que eu faculto, então a gente tem que lembrar que dentro da casa da gente não tem apenas espíritos inimigos, tem espíritos amigos. E quando a gente fala amigo, ah, compartilha com a gente o tudo, mesmo né? gosto, o E, mesmo gosto pelas nossas derrocadas morais, o mesmo gosto, vira amigo, né? lembrando, né, Renata? Se eu coloco aquela tampinha naquela tomada ali, ó, e bloqueio, pronto, não quero isso para mim, mas não quero. Eles perdem o interesse de ficar. Sim, isso que eu ia falar. Lembrando que é sintonia, né? A gente não é vítima, e não existe dor, nada assim por acaso. É vibração que a gente constantemente alimenta e que isso gera uma sintonia. E a gente está sintonizado com os colegas, né? Então, é mudar o pensamento, mudar a vibração, elevar a vibração, para a gente não sintonizar. Perdeu o interesse, que nem você falou, né? E referente a essa casa em específico, ele tem várias crianças dentro da casa, né? E as crianças vêm junto para fazer o evangelho. Então, desde cedo, tem essa situação de que é colocado as crianças, a maioria, algumas delas, né? Se não me engano, são 4, elas vêm de livre e espontânea vontade. Tem um que ele não é do nosso lar e que ele é um pouquinho resistente, ele vai mais porque a mãe está mandando por obrigação. Mas nesse sentido, tá acontecendo ali uma educação espiritual naquele espírito. Então, o evangelho no lar, ele vai trazer não só o benefício da presença de benfeitores, a proteção energética, ele vai trazer também a educação das crianças. André abriu o microfone ali, né? Ele lembra de vozinha, né? Lembrei dessa situação. Que as crianças são muito beneficiadas espiritualmente. A gente já começa desde cedo a trazer essa evangelização dentro de casa, né?
Eu me perdi um pouquinho aqui, aonde eu parei a leitura. Alguém consegue me ajudar? Sim, você parou. Era a primeira vez que eu via. Obrigada. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia numa casa terrestre. Penetramos um ambiente modesto. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem aparentando 16 anos, um rapazote de 12 anos presumíveis. Atento à caderneta de exercícios escolares, 3 crianças de 9, 7 e 5 anos, aproximadamente. E como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei, porém, que da fronte, do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante, que não permitia sofrear minhas expressões admirativas. Aqui eu faço um parênteses, né? Ele fala, notei, porém, que da fronte, do tórax, do olhar e das mãos. Aí eu fiz uma reflexão, né? Do olhar, ela deve ter bons olhos de ver, irradia luz. Das mãos, ela trabalha no bem. Do tórax, emana amor. Da fronte, bons pensamentos. É o que a gente tem que alimentar, né? Aniceto designou-a respeitoso e falou: temos aqui nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é uma viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal das atividades da fé. Reparei que Dona Isabel parecia, de algum modo, registrar a nossa presença, acusando certa surpresa no olhar. Mas Aniceto adiantou-se, esclarecendo: nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientaram os esforços recomendam que não se lhe permitia a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais que colabora de modo direto. A 20ª parte, em torno de 5%. Ela via muito pouco o que acontecia dentro da casa dela. Ela tinha mais percepção sensorial do que vidência. A essa altura, Isidoro nos indicou pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular: desculpe-me, se não lhes posso acompanhar no repouso necessário. Descansem, contudo, à vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos. Nosso mentor agradeceu comovidamente e acompanhando-o. Alcançamos modesto salão pobremente mobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos aí se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos, de modo especial, e apresentou-nos com a bondade de sempre. Sentimos-nos a admiração, esclareceu, quando nos vimos mais a sós num canto do salão. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na num ato de heroísmo e fé, tendo saído de nossa cidade para essa tarefa. Vai para mais de 40 anos da nossa cidade ao nosso lar, né? Graças a Deus, ambos têm vencido,
galhardamente árduas provas e mantém seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Há 3 anos, voltou ele para a nossa esfera, e contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro da existência material. Dada esta circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nesta casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. Aqui lembra, né, do caso do André Luiz, que ele não consegue esse mérito, né, ele passa por uma série de provações, e Isidoro, como já tem um certo equilíbrio espiritual, ele é concedido ficar na casa, dando continuidade aos trabalhos. E já 3 anos depois de falecido, ele se manteve lá, nesse trabalho. Alguém quer fazer algum comentário? Eu gostaria de fazer 2 comentários em um aqui. Primeiro, voltando aqui um pouco atrás, né, quando o Aniceto fala da Dona Isabel, né, ele fala aqui que para os olhos humanos ela é uma viúva, né? É só uma viúva, mãe de um tanto de menino. Mas para a espiritualidade, ela é uma servidora leal nas atividades da fé. Ô, gente, eu vou falar com vocês uma coisa, essa palavra lealdade, ela me emociona tanto, porque a lealdade, ela principia muitas entregas, né? Uma amizade verdadeira, uma confiança inabalável, uma entrega absoluta, uma certeza que ninguém retira, e alguém que não abandona nunca, porque ela está sobre esses pilares, né? Claro que existem muitos outros, mas a lealdade é algo que me emociona muito, porque quando eu leio em algum lugar, né, um servidor leal, eu me lembro de Jesus, da lealdade de Jesus a nós, a nossa necessidade humana, a nossa pequeneza, a nossa falta de entendimento, gente, a nossa infantilidade, a nossa promiscuidade, tudo, tudo que afasta qualquer outra pessoa que não está nesse lugar, não afasta Jesus. A lealdade dele, né, ao amor, ao entendimento de que nós precisamos. Então, Jesus é um amigo leal. Então, quando a espiritualidade ela fala que qualquer um de nós, ela se refere a qualquer um de nós como um servidor leal, gente, se você ouvir isso de um espírito, você pode chorar, porque a lealdade, eu sinto no meu coração o maior de todos os elogios. Porque é um elogio que, para a maioria das pessoas que não pensa sobre lealdade, não quer dizer nada, né? Mas a lealdade, porque aí a gente atravessa o livro aqui e a gente vai ouvir ele chamar o marido, né, de trabalhador fiel. Um trabalhador fiel é um trabalhador leal, né? Porque, olha só, ele está sob tantos pilares, né? Ele é o que permitiu a ele permanecer naquele lar, né? Sim. Ele é um esposo amigo. Ele não é só o esposo, ele não foi só casado, ele era um amigo de Isabel. Ele era um pai devotado, ele não era só um pai, ele era devotado àqueles filhos, né? Ele entregava o que tinha e entregava o que Jesus ensinava, devotado. Sentinela vigilante,
Aí você fala assim, duplamente vigilante, porque sentinela já é um vigilante, né? O que que esse vigilante está vigiando? Ele vigia aquele grupo, ele vigia aquele trabalho, e trabalhador fiel. Então, assim, é, lealdade, lealdade, como Jesus nos ensina. E Jesus ensina para a gente sobre lealdade, sendo ele o evangelho vivo, né? Então, quando eles falam, eles usam esse termo para falar de uma qualidade de um espírito, seja desencarnado ou encarnado, eu acho muito emocionante. E pensar que lealdade é uma virtude difícil de conquistar, né? Porque a Muito, gente tem que ser leal, não é só com um amigo ou com. A gente tem que ser leal com a gente mesmo, né? A gente tem que ser leal com nossos princípios, com a nossa dignidade. A lealdade está além do material, né? É aquela lealdade emocional. E os sim, espíritos, para trabalhar aqui com a gente, esses espíritos elevados, eles precisam de âncora. A gente, às vezes, pensa que um pensamento negativo te afasta, um falar mal, uma fofoca, que são mais, assim, corriqueiro e mais fácil de se observar, né? Isso como um mal. Mas vai além. Eu estou pensando aqui que, quando o espírito precisa ancorar em pessoas que desejam fazer o bem, eles precisam, acima de tudo, que a gente não tenha medo, que a gente não tenha revolta, desconfiança. E tirando isso da gente, desses comportamentos, quando a gente tem um autoconhecimento, começa a se perceber, perceber nossos instintos, o nosso egoísmo, o nosso medo, e saber lidar com isso, e dia a dia trabalhando isso na gente, a gente começa a atrair espírito superior. Porque eles precisam da gente, eles precisam que a gente trabalhe a benefício da luz. E para a gente ser âncora de tudo isso, a gente tem que lidar, alavancar a virtude da lealdade, né? É sim. importante. Olha aqui, eu vou contar para vocês um outro relato de reunião mediúnica. Em uma determinada reunião, houve um socorro, né, a um grupo de rapazes, de jovens, e no decorrer desses atendimentos, um deles se recusava a sair de onde estava, porque ele não podia ser socorrido e os amigos dele não, né? E aí o dialogador falava: não, eles serão, por hora, eles não querem, mas você já está em condições de receber esse socorro, você pode vir. Ele: eu não posso deixá-los. Eles não vêm, não é porque eles não querem, eles não vêm porque eles não têm coragem, eles têm medo, Diego, né? Foi argumentando dentro da visão dele. E eu lembro assim que uma coisa que me tocou muito, que o dialogador virou para ele e disse assim: olha, meu irmão, os espíritos que estão aqui, eles estão me dizendo que o momento do seu socorro, né, esse momento ele é tão feliz para você, porque você é um espírito leal. Por quê? Porque a lealdade dele estava em ele não querer deixar, ele não sentir que era possível ele deixar os amigos e ele ser beneficiado, né? Ele estava sendo beneficiado com o socorro, porque ele merecia esse socorro, e os outros seriam também no tempo. Mas ele falava: eu não posso deixá-los, e ele apresentava os argumentos dele, que eram muito pertinentes, para que ele não os deixasse, né? O medo era só uma ponta, o medo dos outros era só uma ponta. Ele era muito claro na percepção dele.
Então, assim, mas a hora que o dialogador falou com ele, os benfeitores que aqui estão dizem que você é um espírito muito leal. É, você sente uma coisa tão acolhedora no coração, porque, gente, é como você acabou de falar, é uma virtude. Uma virtude. Aí, você falando assim, né? A gente não repara nessas virtudes, né? A gente tem até dificuldade de identificar virtudes em nós, mas para mim, assim, pessoalmente, eu acho que é das mais belas. Então, quando eu li ele falando, ele tecendo esse apontamento sobre ela, eu fiquei muito emocionada, porque a lealdade é uma coisa assim que me pega muito, sabe? Ela mexe muito com os meus sentimentos, porque é um sentimento real. Não tem como você fingir lealdade. Lealdade é um sentimento que você não dá para fingir. Você pode dissimular, tentar, mas ela exige de você ações e atitudes que são muito diretas, são muito visíveis, né? São muito É, visíveis. você vê, né, Renata? Aí, nesse caso, até estou pensando aqui que não sei a condição dele, mas ele estava precisando de ajuda e estava sendo ajudado, né? A gente olhando de fora, a gente tem uma percepção, muitas vezes enganosa, né? O nosso julgamento é muito raso. A gente não tem condição de analisar um espírito porque ele está precisando de ajuda e ele está numa situação difícil. Os espíritos superiores, eles têm essa leitura, eles conhecem a pessoa, e uma característica tão positiva te deixa merecedor de ajuda. Então, como é importante a gente estar sempre buscando se elevar, mesmo naquilo que você tem de mais fácil para você trabalhar, uma característica própria, que seja a lealdade ou outra, né? Tem tantas, né? Tem tantas coisas que a gente pode fazer para trabalhar. Cada um tem, mesmo que você não goste de uma pessoa, você fala, mas ela, daquele jeito, ela faz alguma coisa de bom, a gente sempre acha no outro, né? E o nosso julgamento é muito raso. Então, não julgar e deixar quieto para que Deus cuide, aquela velha frase, Deus, deixa que Deus cuida, é muito importante. Né? E observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o caso não define responsabilidades nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre criaturas encarnadas, a fim de que, por elas, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. É o que a gente estava falando, né? Que é para a gente ser âncora da espiritualidade superior, a gente precisa deixar medo, a gente precisa deixar uma série de sentimentos. A gente conhece bem os sentimentos que não são bons, que não são positivos, né? Basta, assim, a gente estar bem atento, para que quando ele surgir, a gente conseguir perceber e falar, opa, o que está acontecendo? Por que você chegou? E perceber, para conseguir dar os passos que a gente precisa, cada um de nós sabe onde melhor pega, né, ali, onde o bicho pega. Esse capítulo terminou? Terminou. Terminou. Eu vi que você fez a apresentação do 35 também, né? Mas nosso tempo também já esgotou. Uhum. Aí a gente podia encerrar com a oração e depois que parar a gravação a gente conversa sobre se você vai querer fazer o 35 também. Tá bom, tá bom. Quem vai fazer a oração para a gente? Eu posso fazer. Então, Obrigada. Jesus divino amigo, obrigada, Senhor, pela bênção dessa noite, pelo acolhimento que o Senhor nunca deixa faltar para os nossos espíritos, ainda muito aquém, Senhor, de podermos oferecer de mãos cheias tudo em dobro do que recebemos,
ainda não somos capazes, mas o seu celeiro é cheio e nós sabemos que tu és capaz. Então, por favor, não nos deixe faltar o pão físico e o espiritual. Não nos deixe faltar a sua companhia. Não nos prive da sua amizade e nem da amizade e do carinho dos benfeitores que nos acolhem diariamente. Que assim seja, graças a Deus.